Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida. Mais um dia juntos aqui no nosso momento devocional, o Oração e Palavra. Um momento de 10 minutos em que separamos do nosso dia para orarmos, buscarmos a presença do nosso Deus e também meditarmos na Palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez por estarmos juntos aqui, por esse tempo que você separa e que me dá esse privilégio de estar ao seu lado nesse tempo de oração e de meditação da Palavra do Senhor. E hoje a nossa meditação está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu vou ler o versículo 8 e o 9 do capítulo 19. Vamos então à leitura. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Verso 9. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Bom, a palavra de Deus nos conta aqui um momento onde Paulo estava em Éfeso e ali, depois dele orar pelos discípulos, eles receberem o batismo com o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele então passou a frequentar a sinagoga, onde, como diz o texto, ele falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas aí algo aqui chama a minha atenção. O versículo 9 diz assim: Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. Olha que curioso. Paulo, um homem que amava fazer a obra de Deus, pregar a palavra do Senhor, anunciar a graça de Deus. Mas a Bíblia diz que durante 3 meses, Paulo ali na sinagoga, pregando de forma ousada, conversando, falando a respeito do reino de Deus. Mas a Bíblia diz que aqueles que ali estavam frequentando a sinagoga, o texto fala, mostravam-se teimosos e descrentes, e falando mal do caminho diante da multidão. É como se Paulo dissesse assim: bom, não há mais o que fazer. Eu já preguei, eu já anunciei, eu falei da graça de Deus, eu estou aqui falando, mas a Bíblia diz que eles falavam mal do caminho diante da multidão, estavam teimosos e eram descrentes. Por isso, Paulo se afastou deles. Li certa vez um comentário de Augusto Nicodemos sobre esse texto de Atos 19:9, quando Paulo resolve deixar aqueles que teimavam em não seguir o caminho, a palavra de Deus. Ele diz assim em forma de oração: ó Deus, dá-nos sabedoria para sabermos a hora de entregar às pessoas a sua própria teimosia. Talvez não saibamos esse momento. Talvez o nosso coração, por falta de sabedoria, não consegue entender que tem horas que a teimosia vai prevalecer. Alguns teimosamente insistem em endurecer o seu coração. Olhando para Jesus, há um episódio semelhante a esse de Paulo que deixa as pessoas a sua própria teimosia. Em Marcos capítulo 10, verso 21 e 22, conta ali o fim do encontro de Jesus com o jovem rico. E após eles ali travarem um diálogo a respeito daquilo que era necessário fazer para ter uma vida diante de Deus, a palavra de Deus diz lá no versículo 21, Marcos 10, 21, e Jesus, olhando para ele com amor, disse, chamo a atenção aqui sobre esse detalhe colocado por Marcos no seu relato, e Jesus, olhando para aquele jovem com amor, disse, só uma coisa falta a você, vá, vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Qual seria a vontade de Jesus para a vida daquele jovem rico? A palavra de Deus diz que ele, olhando para aquele jovem, com amor lhe disse. E ali Jesus então dá um conselho a ele, fala para que ele vá, para que ele então vendesse tudo o que ele tinha, desse o dinheiro aos pobres e assim voltasse e o seguisse. A Bíblia, porém, diz que aquele jovem tomou outra decisão. Versículo 22, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas riquezas.
Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Jesus queria que aquele jovem viesse e pudesse segui-lo, mas não foi isso que aconteceu. Aquele jovem tomou a decisão dele e seguiu a sua vida longe de Jesus, ainda que a vontade de Jesus fosse que ele se tornasse um dos seus seguidores. Mas aquele jovem não quis. Ele preferiu permanecer na sua teimosia. Há momentos que Deus nos entrega a nossa própria sorte. Há momentos que Deus permite que nós andemos na nossa própria teimosia. Jesus não foi atrás daquele jovem para trazê-lo para junto de si. Jesus permitiu que ele andasse na sua própria teimosia. Assim como Paulo também resolveu que aquelas pessoas, aqueles homens, também estavam tomando uma decisão e resolvendo andar na sua própria teimosia. Duas coisas precisamos entender. Primeiro, o nosso coração não pode ser teimoso. Nós precisamos ter o coração quebrantado para obedecer à vontade de Deus. Em segundo lugar, no nosso caminho vão cruzar pessoas que não vão querer dar ouvidos à nossa mensagem, que vão preferir permanecer na sua própria teimosia. Que tenhamos a sabedoria e a maturidade para entender que há horas que nós precisamos deixá-los nas suas próprias teimosias. Oremos. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Toma a nossa vida em tuas mãos. Que palavra difícil essa, Pai. Difícil de entender, difícil de viver. Que palavra difícil. Toma a nossa vida em tuas mãos. Toma o nosso coração. Dai-nos sabedoria. Dá-nos temor e tremor no coração, para que possamos, ó Deus, não sermos esses que preferem andar em nossas próprias teimosias. Que tenhamos o coração quebrantado para ouvir a tua voz. Que tenhamos o coração quebrantado para entender a tua vontade para a nossa vida, aceitá-la e vivê-la. Em nome de Jesus, em nossa caminhada, em nossos caminhos, em nossas decisões. Queremos andar segundo a tua vontade, obedecer o teu Espírito Santo, obedecer a tua vontade e a tua voz no nosso coração. Por isso, Deus, queremos ter o coração quebrantado. Perdoa nossos pecados e falhas e conduza-nos segundo a tua vontade, Pai. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos maturidade para compreendermos os momentos em que aqueles que cruzam o nosso caminho, Pai, vão preferir andar na sua própria teimosia, nas suas escolhas erradas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, oramos, ó Deus, por estas vidas, mas te pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria para que não venhamos adoecer emocionalmente. Pai, toma a nossa vida, Pai. Não queremos desistir de ninguém, mas queremos entender que é a tua vontade que vai prevalecer. Dá-nos sabedoria, dá-nos equilíbrio, dá-nos visão, dá-nos discernimento. Deus, direciona e conduz a nossa vida e o nosso coração segundo a tua vontade. Eu oro também, Senhor, para que a tua bênção esteja sobre nós. Eu oro pela vida, Pai, desse meu amado irmão, desta minha amada irmã, que agora se coloca em oração junto comigo aqui nesse momento, Pai. Abençoe sua casa, sua família, abençoe seu lar, abençoe sua vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoe o trabalho das nossas mãos. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos e te pedimos, ó Pai, dá-nos saúde, dá-nos paz, ó Deus, livra-nos do mal. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e nós te pedimos que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dê hoje. Te pedimos que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos guarde, nos livre, Pai, de todo o mal. Guarda a nossa vida, nossa família, guarda a nossa casa, guarda nossos familiares, guarda-nos de todo o mal. Eu entrego, Pai, a nossa vida em tuas mãos e peço a tua bênção sobre cada um de nós nessa hora, para que o teu amor possa se derramar sobre a vida de cada um de nós. Eu oro ainda pelo teu povo, te pedindo que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus e amém. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus Cristo.
Que Deus abençoe seu dia e te dê paz em nome de Jesus. Deixa eu lhe pedir um favor, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, curta o vídeo e, se puder, compartilhe com alguém. Assim ajuda com que essa família possa crescer cada dia mais em oração aqui junto conosco. Mais uma vez, Deus abençoe sua vida, um grande abraço e até amanhã em mais uma Oração e Palavra. Até lá, Deus abençoe. Paz!